E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Shalom do nosso Altíssimo Yahweh e do nosso Mashiach na vida de cada um de vocês. Que o Eterno os abençoe grandemente. Hoje estarei aqui compartilhando uma reflexão com os irmãos em cima de algo que eu penso que deve ser muito esclarecido na nossa jornada e para a gente entender o todo, né? Como que o Pai, ele julga. Nosso Criador, ele é muito justo e tudo que ele faz é muito justo. Nós jamais devemos negar isso, a justiça que vem diretamente dele, e querer colocar uma régua para tudo, analisando com a nossa carnalidade, sendo que não é dessa forma, né? Uma coisa muito importante para a gente ter em mente é o seguinte, que ao que muito é dado, muito será cobrado. Na mesma medida que te é concedido, na mesma medida te será cobrado. É por isso que quanto mais talentos te são concedidos, mais será exigido de você, se você multiplicou ou não esses talentos, né? Como a parábola dos talentos diz. Se a pessoa enterrasse os talentos, então aí vem o juízo. É consequência natural, não tem como não vir, não é? Mas aonde que eu quero chegar com isso tudo? Vamos lá. O Criador tem concedido muitos conhecimentos nesses últimos tempos. O Criador tem dado revelações maravilhosas e a gente presencia, né, que estamos vivendo em tempos de restauração, em tempos de retorno às origens. E glórias ao Pai por isso. Isso, para mim, é um dos principais indícios do fim dos dias, né? Porque nós estamos voltando ao retorno, ao início de tudo, né? Nós estamos voltando a como era no início, como era na origem, no Bereshit. E nós precisamos passar por esse processo para herdarmos o mundo vindouro. Então, quando a gente está nesse final de tudo, onde os filhos do Criador verdadeiramente estão sendo restaurados, é porque realmente falta muito pouco para o Messias voltar e resgatar os seus. E nisso engloba que quanto mais é concedido o conhecimento, as revelações, mais te será cobrado em como você usa desses conhecimentos para a obra, né? Para fazer o bem ou não. Então, assim, vamos fazer uma análise aqui. Vamos supor das pessoas que viveram aqui nessa terra 200, 300 anos. A grande maioria delas não chegaram perto de ter tais revelações. Quanto que outras, no seu íntimo, podem ter tido. Nós não podemos duvidar disso, né? O Criador, ele revela seus mistérios para quem ele quiser. A questão é, a grande maioria das pessoas não tinham nem perto, né, dos conhecimentos que o Pai tem trazido nesses últimos tempos. E até hoje é muito mais fácil de a gente adquirir conhecimento do que no passado. Então, para essas pessoas, obviamente que o Criador, ele vai cobrar muito menos daqueles que têm acesso ao conhecimento, principalmente das coisas que vêm dele, e essa pessoa negligencia as coisas que vêm dele. Entende aonde eu quero chegar? Pega o exemplo, por exemplo, daquilo que a gente sabe que é errado e daquilo que a gente não sabe que é errado. É claro que são níveis, né? É importante enfatizar isso. E dependendo do pecado, não importa se você sabe ou não sabe. Tem pecados que são pecados de morte, e acabou a conversa. Não tem exceções, né? Falo de assassinato, adultério. Tem pessoa que ela pode, talvez, por algum problema de, não sei, vamos supor, aprendeu tudo errado, né? Tem gente que aprende tudo errado, ou aprende tudo como uma forma muito normal, só que a gente tem uma lei moral dentro da gente, né? Mas não importa se essas pessoas aprenderam do jeito errado. Tais pecados não tem conversa, é condenação e pronto, acabou. Entende? Tem transgressões, né? Tem pecados que já é diferente. Eu pego o exemplo das leis alimentares. Vamos supor que uma pessoa, ela nunca em sua vida nessa terra aprendeu que consumir porco, consumir camarão, qualquer outra coisa é errado. Essa pessoa, por acaso, ela vai sofrer algum juízo do Criador? Eu digo que não. Porque o Criador não vai cobrar dessa pessoa algo que ele não concedeu a essa pessoa. A pessoa não teve revelação que tal coisa era errado. E isso não está na lei moral dentro da gente. Algumas pessoas, até por questões de saúde, elas param de comer. Aí tudo bem. Agora, o que o Criador não pode mudar é a saúde, né? Porque com certeza vai afetar a saúde, mas a salvação e quem ela é no reino, isso não vai afetar. Entende? Agora, para a pessoa que é concedido tais conhecimentos, com prova, com embasamento, com revelações do Altíssimo, com base nas Escrituras, e a pessoa é negligente, aí a cobrança já será diferente. A pessoa será cobrada por isso. E nem digo que a pessoa vai ou não ser salva, ou vai ou não ser condenada, porque são níveis, né, de transgressão, são níveis de pecado, e certamente os pecados mais graves são os pecados que envolvem transgredir os 10 mandamentos, a lei moral do Criador, com certeza, né? Qualquer pecado moral, ele sempre vai ser mais grave. E tudo se você, principalmente, faz com ódio, que é totalmente o oposto do amor.
Então tudo isso não tem conversa, né? Todas essas coisas serão cobradas de todo mundo, isso é fato. E a lei moral sim está dentro de nós. Mas quando se trata de outras leis, né, como essa das leis alimentares, para a pessoa que nunca foi concedido tal conhecimento, o Criador não vai cobrar dessas pessoas. Agora, para as pessoas que são concedidos tais conhecimentos, a cobrança já vai ser maior. E quanto mais é concedido, mais cobrado será. Ainda mais se você influencia outras pessoas a persistirem no mesmo erro como você está fazendo, entende? Eu temo por mim mesmo. Eu consigo, né, compartilhar da mensagem, graças ao Pai, e influenciar outras pessoas de certa forma. Então eu tenho em mente totalmente que, por fazer isso, será mais cobrado de mim do que uma pessoa que ela prefere ficar mais na dela, e é uma pessoa que talvez nem tenha sido chamada, né, para tal propósito, porque cada um tem propósito específico e a gente tem que respeitar o propósito de cada um. Apesar de que compartilhar das boas novas é um dever de todo discípulo, mas são níveis, né, que o Criador concede e tudo mais, e Ele sabe de todas as coisas. Então tenho muito em mente isso, que se eu, por ter atingido uma certa influência, né, na vida de outras pessoas, incentivo as pessoas a fazerem algo errado, será muito cobrado de mim. Inclusive, dependendo do nível, pode até ser cobrado sangue, entende? Isso vale para qualquer pessoa que tem influência, para qualquer pessoa que influencia outras pessoas. Quanto mais você influencia, quanto mais te é concedido poder, seja conhecimento, seja dinheiro, seja fama, seja status, mais lhe será cobrado da forma que você usou tais talentos que te foram concedidos, entende? Assim como é o conhecimento, como eu venho falando. Para as pessoas que têm despertado, né, têm compreendido conhecimentos mais profundos, isso será muito cobrado delas, de como elas usaram desses conhecimentos. Se elas simplesmente absorveram esses conhecimentos e continuaram com a mesma vida entregue ao pecado, ou se realmente elas tiveram uma transformação completa no interior e ainda usaram desses conhecimentos para compartilhar e agregar na vida espiritual de outras pessoas. Entende como tudo muda? E como que é muito importante a gente fazer a nossa parte, a gente dar o nosso melhor. Então isso vale para tudo aquilo que a gente comete sem saber que é errado, né? Pecados que a gente comete sem saber que é errado, desde que não sejam os pecados mortais, né? Como eu falei, que envolvem as leis morais, que são citados em 1 Coríntios 6, versos 9 e 10, são citados em Apocalipse 21, verso 8, Apocalipse 22, verso 14 e 15, se eu não estou enganado. Também em Gálatas 5, versículo 19 ou 20, se eu não estou enganado também. Então, todos esses pecados que são citados nesses textos são pecados que levam à condenação e pronto, acabou. Ali não está falando se as pessoas que cometiam tais pecados sabiam plenamente se era errado ou não, sabiam das consequências espirituais ou não, mas fala que quem comete tais práticas não herdarão o reino dos céus. Beleza, pronto, acabou. Agora, outros tipos de pecado, outros tipos de transgressões, depende da forma que a pessoa sabe, da forma que o conhecimento chegou a ela. Se chegou pouco conhecimento ou quase nenhum conhecimento, pouco será cobrado dela. Se chegou muito conhecimento, muito será cobrado dela. Então entende que nós jamais devemos traçar uma régua para todo mundo como se o juízo e as punições fossem as mesmas para todo mundo. É por isso que eu enfatizo aqui em relação às leis do Criador. Mas jamais querendo cobrar no sentido de que todas as pessoas elas serão julgadas da mesma forma em relação à lei. Não é dessa forma. Como eu disse, uma pessoa que nunca teve acesso a certos conhecimentos, desde que não envolva pecados mortais, isso não vai ser cobrado dela. E que ela fique em paz. Agora, se chegou em você tais conhecimentos, aí já é diferente, aí já é outra história, entende? Mas como eu disse, quem sabe se o que vai salvar ou condenar é o Criador, não sou eu. Eu apenas estou fazendo a minha parte de alertar aquilo que o Pai tem revelado. E que é totalmente embasado nas Escrituras, né? Isso que é o mais importante. Como exemplo que eu dei das leis alimentares, mas a gente pode abranger muitas outras coisas. De coisas que a gente entende que é errado e mesmo assim a gente continua no erro, e de coisas que a gente não faz a mínima ideia que seja errado e a gente acaba praticando. Qual que será mais cobrado da gente, entende? Então é isso que eu quero que vocês reflitam e para entender que o Pai ele é muito justo e cada um ele vai julgar com os talentos que foram concedidos. Isso vale também para dinheiro. Pessoa que tem muito dinheiro, muito será cobrado dela em relação a isso. Como é que ela usou o dinheiro? Ela usou para abençoar outras vidas ou ela usou apenas para satisfazer o próprio ego? Muito será cobrado dela se ela usou para satisfazer o próprio ego. E quanto mais lhe foi concedido, mais cobrado será.
Isso vale também para fama, para status. Uma pessoa que tem muitos, influencia milhões e milhões de pessoas. Se ela influencia milhões e milhões de pessoas ao erro, ao pecado, quão grande será o juízo para essa pessoa? Agora imagine um contraponto. Se ela influencia milhões e milhões de pessoas para a luz, para encontrar o caminho verdadeiro, né, apontar para o nosso Messias, quão grande serão os galardões dessa pessoa, quão grande ela será no reino celestial, entende? Então tudo tem que ser entendido com essa análise que ao que muito é dado, muito será cobrado. Que a gente tenha isso em mente. Então o que chegou para você hoje, que é certo ou errado, bom, isso será cobrado de você nos níveis que eu enfatizei. O que é relacionado à lei moral, o que é relacionado aos 10 mandamentos, o que é relacionado principalmente, né, a intenção que você tem em tudo isso é o que será mais cobrado, né, é o que inclusive pode interferir na sua salvação. Enquanto que os demais estão mais ligados à santificação, está ligado mais a cuidado, né, que a gente tem que ter e proximidade com o Criador, né? E quanto mais a gente está alinhado com a vontade dele, mais próximos ficamos dele. Mas existem níveis, né? E a nossa parte a gente tem que fazer. Por isso que a pessoa há 200, 300 anos que não teve revelações de entendimentos profundos, para essas pessoas será cobrado menos. Agora, para essa geração e principalmente para as pessoas que estão se deparando com conhecimentos que o Pai tem revelado e que nos ajuda a aproximar dele, será mais cobrado em como a gente lida com esses conhecimentos. Outro exemplo que a gente tem que ter em mente, que o nosso próprio Messias ele falou. Por que o juízo para aquelas cidades que o rejeitaram seria maior do que para Sodoma e Gomorra, como ele mesmo enfatizou? Porque Sodoma e Gomorra não teve profeta que foi pregar lá. E muito menos o próprio Messias se manifestou lá. Então eram pessoas que faziam sim muitas atrocidades, coisas terríveis, que talvez nem a gente saiba tudo que eles realmente faziam, e o juízo foi grande para cima deles, né? Caiu fogo dos céus em cima deles. Mas por que o juízo para aquelas cidades que rejeitaram o Messias e para aquelas pessoas que rejeitaram o Messias seria maior do que Sodoma e Gomorra, mesmo que aquelas pessoas da época do Messias talvez nem fizessem tantas perversidades como as pessoas de Sodoma e Gomorra faziam, no sentido de área sexual e entre outros. Simplesmente porque eles estavam negando o Messias, a luz do mundo que estava viva diante deles, e mesmo assim eles estavam negando, ou seja, as pessoas que conviveram com o Messias, isso será muito mais cobrado delas, porque o próprio Mestre se manifestou de forma viva, em carne para essas pessoas, e mesmo assim teve gente que negou. Entende o tamanho do juízo que é para pessoas que presenciaram ele e ainda negaram? É por isso que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mesmo a gente, né, mesmo que a gente não tenha visto ele em carne, a gente já teve muitos testemunhos, já teve muitas confirmações. Isso será cobrado de acordo com o que nos é concedido. Agora imagina só as pessoas que presenciaram ele de forma viva, ali de plenitude, presenciaram ele em carne. Por isso que o juízo será maior. Então tudo isso nós devemos ter em mente. É por isso que tem aquela parábola que terá aqueles que serão punidos com muitos açoites e terão aqueles que serão punidos com poucos açoites. Isso inclusive está ligado às punições, né, no tormento, às punições no grande dia, as punições que os condenados sofrerão. Quanto mais perverso foi, maior o juízo será. Quanto menos perverso, digamos, né, foi, menos juízo será, mas terá juízo da mesma forma. E assim também será para os salvos. Quanto mais você frutificou para o reino, quanto mais frutos do Espírito você produziu, quanto mais pessoas você influenciou para o reino, quanto mais você fez a diferença para o reino da luz, mais galardões você terá, de acordo com aquilo que foi te concedido. É muito importante enfatizar isso também. Enquanto que as pessoas que não fizeram tanto, mas não pecaram ao ponto de alterar a salvação, terão menos galardões no reino celestial, mas não deixarão de serem salvas. Então é isso que eu queria falar aqui, essa reflexão em cima de que o Criador ele é muito justo e ele vai julgar a cada um na medida dos talentos que foram concedidos a essa pessoa. E entenda isso, ao que muito é dado, muito será cobrado. Então, se você entende o que é certo e o que é errado, faça aquilo que é certo. Se chegou no seu entendimento que é errado, não fique rebatendo, simplesmente rejeite. Se é errado, se você sabe que não é da vontade do Pai, rejeite. E se você sabe que algo é da vontade do Pai, faça isso. Então é isso, o que te foi concedido, use para que você faça a diferença. Enquanto que para as pessoas que foram concedidos menos, seja conhecimentos do reino, seja revelações, ou seja simplesmente saber do que é certo e errado, não no sentido de leis morais,
que o Pai o julgue de acordo com a sua justa justiça. A cobrança para ele será menor, mas não deixará de ter cobrança. Inclusive, isso remete, que a gente pode refletir, quando Paulo fala que aos que não receberam a Torá serão julgados pela própria lei interior que há dentro deles, ou seja, as pessoas que não receberam o conhecimento das leis do Criador, dos mandamentos, já que a lei é para que a gente entenda o que é pecado e o que não é, essas pessoas serão julgadas de acordo com aquilo que elas sabem que é certo e de acordo com aquilo que elas sabem que é errado. Porque essa lei moral, que inclusive está na própria Torá, todos nós temos dentro de nós, está dentro do nosso interior, está no profundo do nosso interior. Então toda pessoa sabe aquilo que é certo e errado, mas algumas pessoas entendem as consequências mais profundas, enquanto que outros não entendem muito bem, e o Pai vai julgar a cada um de acordo com o que lhes concedeu. Mas pecado de morte levará à condenação. Enquanto que certas atitudes, quanto mais a gente fizê-las, que apontam para o reino celestial, mais galardões serão concedidos. Realmente, a salvação é pelo Messias, mas os galardões estão diretamente ligados com aquilo que nós fazemos diariamente a todo momento nessa terra aqui, e também a quem fomos no nosso estado anterior. Então que o Pai julgue a cada um de acordo com a sua justa justiça, e que você tenha isso em mente e busque fazer a sua parte, busque ser luz. Se te foi muito concedido, use os talentos que te foram concedidos para multiplicar ainda mais. Grande será o seu galardão. É isso, shalom a todos.